E na tecnologia, a última técnica, a técnica de registrar os lapsos de memória. Tá, na tecnologia, né? A técnica de registrar os lapsos de memória. Isso é você registrar mesmo o seu esquecimento. Então, esqueceu do compromisso tal e tal. Vai lá e anota. Daqui a pouco você tem um dossiê e você vai descobrir aonde que você está falhando na sua memória e você vai ter que tomar uma ação. Vamos se organizar aqui, vamos... O que a pessoa não pode fazer é simplesmente deixar para lá. Ah, eu sou esquecido assim mesmo, eu esqueço do horário de tomar remédio e jogar a toalha. A coisa mais séria é o seguinte: quanto os lapsos de memória, os lápis de escrever. É isso mesmo. Tem que fazer anotação. Tem que anotar tudo, não adianta. A saída. E na efetologia, tem os efeitos recicladores das autocatarses mnemônicas. Eu não entendi. Certo. Na terceira linha, os efeitos recicladores das autocatarses mnemônicas. Autocatarse é aquele processo que você vai... Geralmente você vai reviver ou vai refazer mentalmente um processo que está mal parado com você. Então, quando se refere à memória, você pode dar uma olhada, às vezes, nos seus arquivos antigos, às vezes em fotos sua, lembrar como é que você era, ou algum processo que está mal parado, que é lá de uma década ou duas atrás. Então você pensa naquilo e começa a pensar, não, agora vamos achar uma fórmula para solucionar isso, vamos registrar algo que eu poderia ter feito, que eu deveria ter feito para melhorar. Vamos extrair um aprendizado disso aí. Então aquilo que era antes um trauma mnemônico, vamos dizer assim, era um processo que embotava a sua memória, você revive ou repensa sobre ele, acha a solução, e aí você está fazendo a autocatarse mnemônica. Isso é um efeito reciclador, né? Quer dizer, aquilo, você supera aquilo, aquele processo. O didático. Viu? Novamente na página 2, na patologia, na quarta linha. O respeito aos limites cerebrais na retenção das informações. Isso aqui, por exemplo, como que você considera, como você identifica o seu limite, o autorrespeito com relação a isso aqui? Quais as técnicas que você aplica para manter isso aqui? Certo. Bom, você conhece o seu limite, às vezes, olhando o número de atividades que você tem, que você está envolvida. Então, antes, você tinha 2 atividades, lá, 2 frentes de trabalho, e levava aquilo com os pés nas costas. Aí você aumenta aquilo para 5. Aí você começa a ver que você precisa elevar o nível da sua organização para conseguir dar conta daquilo ali. E às vezes você observa que você extrapolou, você passou do limite, por exemplo. Então aí você está conhecendo seus limites, quer dizer, o quanto que você consegue levar com os pés nas costas, toda a retenção de informações. Mas o que você considera autolimite? Por exemplo, assim, o que é um autolimite? O autolimite é no momento que você ainda consegue dar conta do nível de informação, do nível de organização, sem isso causar problema maior para você. Aquilo mostra o seu nível, o seu limite. É o que você, então, para ver se eu entendi, o que você consegue realizar com eficácia? É isso aí, é isso mesmo. Ok. Eu acho que isso também depende do tempo, né? Porque, por exemplo, eu tenho dislexia. Então, eu já estou lendo sobre isso e uma coisa que eu já sabia que eu era assim. Eu começo a ler. Se aquela leitura, ela tem um encadeamento, eu vou embora. Mas se aquela leitura exige muita memória, minha cabeça enche. Ela não consegue mais, eu não consigo mais ler. Ela tem um limite. Aí você tem que parar. Daqui a pouco você continua lendo. Mas assim, ela chega a doer. A cabeça chega a doer. Ela não consegue mais... e mistura tudo também. Eu não sei se mais alguém tem isso. É um limite. Tem um limite. Agora, ali. Isso todo mundo... Isso quando apela para a memória. Todo mundo tem
e tem que descobrir o seu limite. Então, quando você está estudando, isso você observa direitinho. Daqui a pouco, você já vê que aquilo não está rendendo. Aí você levanta, vai tomar um copo d'água, olha pela janela, dá um descanso, aí depois retorna. Dá uma quebra de 15 minutos, depois retorna, você retorna pronto para outra. É porque eu penso que o limite tem a ver com o holossoma, né? O quanto cada veículo de manifestação suporta a carga que você aplica a ele, né? Tem a ver com todo o holossoma. Eu coloco assim, principalmente o cérebro no quesito da memória, mas é claro que isso vai influenciar no seu corpo todo. Mas você quer ver uma coisa? Quando eu tenho, por exemplo, quando eu vou estudar alguma coisa que não tem muito apelo para a memória, eu sou capaz de estudar 12 horas seguidas. Eu não tenho problema com mental soma nesse ponto de raciocínio. Entendeu? Agora, se apela para a memória, aí eu tenho que parar. Isso aí é tudo o limite. A pessoa, às vezes, pode ser numa disciplina. Então, se for para estudar uma área, uma área física, aí ela tira de letra. Já tem sinapses para isso. Se for para estudar outra área, ela vai estudar lá filosofia, aí aquilo não entra e não vai. Então, limite, em todas as áreas de manifestação, a gente precisa estar atento aos limites e está se esforçando para expandir aquele limite, para a gente não ficar limitado naquilo, né? Quando você respondeu aquela pergunta sobre lotação mnemônica, a minha sensação também é que essa lotação, ela é em degraus também, né? Você tem uma lotação, aí você trabalha, daqui a pouco a sua lotação um pouco maior. Ela tem que estar sempre em franca expansão, senão não adianta, né? A pessoa está muito cristalizada ali. Exemplo do trem, né? E vai aumentando o número de vagões. Os vagões, isso mesmo.